Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Gabriel, estou feliz por compartilhar essa jornada de conhecimento e reflexão teológica com você. Hoje discutiremos juntos sobre a seguinte pergunta: todas as crianças educadas nos princípios do Evangelho nunca se desviarão dele? Provérbios capítulo 22, verso 6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A ideia do caminho como uma metáfora para as verdadeiras riquezas, fruto do temor do Senhor, parece indicar o tema central dessa coleção de provérbios. No verso 3, a descrição do homem prudente, que vê o mal e se esconde, indica que ele está percorrendo um caminho. Isso é confirmado pela segunda parte do verso que diz: mas os ingênuos seguem e sofrem as consequências. No verso 5, Salomão estabelece a primeira parte do contraste sobre a verdadeira riqueza: espinhos e laços há no caminho do perverso. A ideia é que a vida imoral, ou seja, o caminho do perverso, é trilhado de forma inconsequente, o que faz com que o perverso, entre aspas, não veja e pise nos espinhos e ceda aos denominados por Salomão de laços. A menção ao laço é uma expressão conhecida pelo Salmo 91, o laço do passarinheiro, que são literalmente armadilhas para pássaros. Armadilhas como dinheiro fácil, sexo sem compromisso, são laços encontrados no caminho do jovem imprudente. Levando em conta o contexto da busca da verdadeira riqueza, que está no trilhar o caminho do Senhor, e também o estabelecimento entre a primeira parte do contraste do verso 5, mostrando o caminho do perverso, a ideia do verso 6, sobre o ensino desde a tenridade, parece estar em conexão com o evitar o caminho perverso na vida adulta. Vamos conferir mais uma vez este verso. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O verbo ensinar tem dois significados principais, ou duas interpretações principais. Em alguns contextos bíblicos pode significar o ensino empregado no sentido de treinamento contínuo, ou também a ideia de consagração religiosa aos moldes do Velho Testamento, ou seja, aquela consagração como um treinamento para o serviço a Deus, ou exclusivamente para o serviço a Deus. Já a expressão no caminho também pode significar como se segue: ensina a criança no seu comportamento, expressando a ideia de que o ensino constante deve permear todos os tipos de comportamento desde a fase infantil. O verso 15 do capítulo 22 parece apoiar essa ideia. Ele diz: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Esta pode ser uma opção de interpretação. Outra interpretação, e talvez a que mais se encaixa no contexto, é que o ensino da criança no caminho diz respeito à forma que a criança deve ir de acordo com a lei de Deus, a maneira correta à luz da revelação bíblica. Seja como for, mais mal entendida pelos cristãos é a segunda parte do versículo 6 que completa o versículo, que diz assim, ainda quando for velho, não se desviará dele. Não, este versículo não é uma garantia firme do que qualquer outro provérbio. Como muitos outros provérbios morais, a ideia deles é dizer apenas o que geralmente ocorre quando aplicados à vida. É necessário lembrar que os provérbios são as experiências do sábio com a aplicação da lei de Deus na vida. O que não significa que não haja exceções. Regra de que quando uma criança for educada nos princípios do Evangelho, não se desvie dele ao crescer. Declarações, como a que analisamos neste episódio, são chamados de provérbios, ou seja, eles não são promessas. Muitos pais piedosos criam seus filhos de maneira genuinamente amável, de acordo com a individualidade de cada um deles e também da soberana vocação de Deus, que é o Evangelho. No entanto, as crianças tornam-se rebeldes e perversas, e isso é um dado da realidade. Se tomássemos como uma promessa, deveríamos acreditar que a palavra de Deus haveria falhado, porque quantos são os casos de adultos cristãos que por um tempo se afastam da igreja ou se afastam dos caminhos do evangelho e depois de um tempo retornam. Estes, no contexto de que quando criança foram instruídos no evangelho. Bastaria isso para que a afirmação do provérbio, se tomada como uma promessa, falhasse, porque o provérbio afirma que quando ficar velho, não se desviará do caminho. Apesar disso, o princípio geral de instrução define o padrão para a maioria dos pais cristãos. Este princípio incentiva os pais a dar um cuidado especial e detalhado na incrível tarefa de criar os filhos,
para que as crianças possam continuar nesse caminho por muito tempo, após a tarefa de instrução contínua quando criança. É isso que Deus deseja para os pais, mesmo apesar de tudo, muitas crianças, ao crescerem no Evangelho, quando se tornarem adultas, possam se desviar. Chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que o entendimento correto sobre este tema tenha enriquecido sua jornada como discípulo de Jesus. Se você gostou do que ouviu, não deixe de compartilhar e seguir para receber mais atualizações. Comente aqui qual era a sua compreensão desse tema e fique à vontade para compartilhar mais pensamentos ou perguntas que possam surgir a partir disso. Obrigado e até a próxima.